Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Salmo capítulo 11, versículo 4. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Saul mais uma vez é rejeitado pelo Senhor e Deus, ele diz a Samuel que escolheria um novo rei para Israel. Hoje vamos estudar o capítulo de número 16, aonde Deus manda Samuel a Jessé. Como Deus escolheu a Davi. Primeiro Deus disse a Samuel: olha Samuel, até quando terá penas de Saul? Até quando vai ficar com dó deste homem, havendo eu rejeitado? Porque não tenho mais ele como um rei, mas agora me provide um novo rei. E é para você ir à casa de Jessé, porque é de lá que vai vir o rei. Então Samuel disse: ó Senhor, se eu for até lá, Saul vai ficar sabendo e vai mandar me matar. Porém o Senhor diz: pega o novilho e leva contigo, e diz: eu vim sacrificar. E assim Samuel fez e foi até Belém. Chegando na cidade, os anciãos veio de encontro a ele e disse: é de paz que você está vindo? E Samuel disse: é de paz sim, eu vim sacrificar ao Senhor na casa de Jessé. E nós vamos estar lendo agora do versículo de número 6 em diante, como que foi a escolha de Davi. Versículo de número 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então o que está acontecendo aqui nesse versículo 6 e 7? Samuel, ao adentrar a casa de Jessé, já viu logo a Eliabe, um dos filhos de Jessé, e vendo a sua formosura, vendo ali a sua força, já olhou logo para a sua aparência e disse: é esse o que o Senhor escolheu para o novo rei de Israel. Esse tem pinta de rei, esse é o escolhido do Senhor. Porém o Senhor exorta a Samuel e diz: olha Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem está vendo o exterior, o homem está vendo a capa. Eu estou vendo por dentro, eu conheço por dentro. Não é esse. Por isso que nós não podemos desanimar da obra do Senhor. Por isso que nós não podemos dizer que nós não somos importantes diante de Deus. Porque Deus não olha para a nossa habilidade. Deus não olha para a nossa aparência ou aquilo que nós temos para oferecer. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Nós somos peças fundamentais na obra do Senhor. Versículo de número 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Mais um dos filhos de Jessé está passando ali por Samuel, e Samuel também viu que Deus não escolheu esse daí. E agora nós vamos para o versículo 9. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco é este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só que interessante a escolha de Davi como rei de Israel. Jessé fez passar todos os seus 7 filhos diante de Samuel,
e todos eles foram rejeitados pelo Senhor. Então Samuel disse: acabaram os teus filhos? E Jessé disse: não, ainda tem mais um moço lá no campo. Com certeza, aos olhos dos irmãos, eles iriam dizer: esse não vai escolher ele não, que ele é pastorzinho de ovelha, é novo, é muito inexperiente. Mas Samuel disse: enquanto esse daí não chegar, não assentaremos à mesa. Então, quando Davi é chamado, Davi vem. Ele era ruivo, de boa aparência, os olhos bonitos. E ao adentrar, Samuel se levantou e Deus disse: é este Samuel, unge-os como o rei de Israel. E ali Samuel pega ali o chifre com azeite e derrama sobre Davi o azeite e unge rei de Israel. Olha só a escolha de Davi. Meus queridos, você sabe por que a palavra diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Mesmo depois que Davi fez coisas erradas diante do Senhor, mesmo depois que muitas das vezes Davi falhou, nós vamos estudar daqui para frente. Mas por que Deus o chama de segundo o meu coração? Nós vamos ver agora neste momento. Primeiramente, Deus não prometeu o rei a Israel. Primeiramente, Deus governava Israel. Você que vem acompanhando o nosso estudo, o nosso discipulado, vocês perceberam que o povo de Israel, eles olharam para os povos vizinhos e viu que todos eles tinham um rei. E eles sentiam ciúmes e agora eles vão a Samuel e pedem a Samuel também um rei para reinar com eles. E Samuel ficou furioso. Então Samuel vai até Deus e Deus diz: obedeça a ele, Samuel. Faz o que eles pedem. Se é um rei que eles querem, então dê um rei a ele. Samuel disse: por acaso o Senhor não reina entre vós? Por acaso o nosso Deus não é o nosso rei? Não é ele que vem à frente da batalha? Não é ele que tem tirado o povo de Israel do Egito e fez grandes maravilhas no deserto? Porém o Senhor disse a Samuel: olha, Samuel, não fique irado, porque se é um rei que eles querem, dá um rei a eles. Então Deus falou com Samuel que iria um homem até ele, e este homem era Saul. Este homem era segundo o coração do homem. Por que segundo o coração do homem? Porque foram os homens de Israel que pediram a Deus um homem. E Deus o concedeu Saul como rei segundo o coração deles, segundo o pedido dele. E agora o Senhor rejeitou a este homem. E agora Deus vai levantar um rei segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Quando Samuel vai à casa de Jessé e vem aqueles homens eram vistos pela aparência, pela sua força. E Samuel se alegrou com a beleza daqueles homens, porém o Senhor não se agradou deles. E disse a Samuel: olha, Samuel, eu não vejo como os homens veem. Não vai ser a escolha dos homens que vai constituir um rei de Israel, mas é a minha. Eu estou vendo o interior, eu estou vendo por dentro. Eu conheço o coração e não é esse. Então Davi vem de lá, do pasto, de cuidar das ovelhas. E quando Davi chega, Deus vai dizer: é este. Este é um homem segundo o meu coração. Independente se ele vai errar, se ele vai falhar. Independente de se ele seja um bom rei ou não. Ele tem o chamado do Senhor para a vida dele. Então nós vemos que aqueles que são chamados por Deus são chamados segundo o seu coração. E Davi aqui, a partir desse momento que ele é ungido rei de Israel, acontece que o Espírito de Deus se apossou dele. E nós vamos agora adentrar a história de Davi e o seu reinado. Só que ainda ele não começou a reinar em Israel. Vai haver algumas coisas, vai acontecer algumas coisas para depois ele assumir o trono. Enquanto isso, ele está ungido o rei de Israel. Deus preparou o trono para ele e ele vai se assentar no trono. Vai chegar a hora e o momento. Enquanto isso não aconteça, nós vamos ver o desfecho dessa história. Nos versículos de número 14 a 23 vai falar que Davi tange a sua harpa perante Saul. O que acontece aqui? Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é
forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então veja só o que acontece aqui, meus queridos. Acontece que o Espírito Santo de Deus, saindo da vida de Saul, o caminho está aberto para que um espírito maligno vindo da parte de Deus adentrasse a vida de Saul e assim o atormentava. Quando Deus rejeita alguém, quando Deus não tem algo com a pessoa, aquela pessoa ali está com o corpo vazio para que adentre espírito imundo, para que essa vida não tenha sentido mais, para que essa pessoa ela passa por momentos e por situações difíceis, no qual, se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, essa pessoa será atormentada o resto da vida. É o que acontece com Saul. Saul sendo rejeitado pelo Senhor, o Senhor tira o Espírito Santo da vida dele, e agora adentra a vida dele um espírito maligno, e é necessário agora que alguém toque uma harpa, e as pessoas o orientam a procurar ali o filho de Jessé, no qual sabia tocar harpa, e adivinha quem é o filho de Jessé que sabe tocar harpa? Tudo encaminhado, é tudo dentro do propósito de Deus. Ou seja, vão procurar Davi, Davi sabe tocar harpa, e Davi vem até o rei, e o rei o amou. E todas as vezes que o espírito maligno vinha sobre a vida de Saul, Davi tocava sua harpa, dedilhava sua harpa, e assim Saul se acalmava, o espírito saía da vida dele, e ele sentia alegria de volta, e aquela paz passageira. Porque se o Espírito Santo do Senhor saiu da vida dele, se Deus rejeitou, com certeza aquele homem ali já não tem mais sentido a vida, né? Já não tem mais o porquê se alegrar. E nós vamos estudar daqui para frente algumas coisas que vai acontecer na história de Saul e Davi. Davi agora é o seu escudeiro, Davi agora é o seu ombro, o braço forte. Davi agora vai ficar ao lado dele para que toda vez que aconteça do Espírito voltar, Davi vai tocar harpa. E hoje nós aprendemos nesse discipulado que, ao rejeitar Saul, Deus ele escolhe um homem segundo o seu coração, e este homem é Davi. Davi é ungido rei de Israel por Samuel, e assim Davi, ele também é escolhido para estar na casa do rei, para tocar harpa, e assim ele está presente ali, já começando a entender um pouco o seu reinado. Eu gostaria de chamar a atenção para esse estudo, para que você olhasse para a sua vida. Mesmo que você não tenha sabedoria, compreensão e entendimento, Deus pode te capacitar para a obra. Deus tem um chamado para todos os seus filhos, um chamado ao ID, ao levar o evangelho. Deus capacita nossas vidas, Deus nos dá sabedoria e força para que nós possamos levar o evangelho do Senhor, a sua obra, para que nós possamos levar esse Rei da Glória, no qual ele habita os corações e faz maravilhas no meio do seu povo e das pessoas. Ou seja, mesmo que hoje há pessoas que não têm aí capacidade, mesmo que tem pessoas aí que acham que não tem como ajudar na obra porque não sabem fazer nada, o Espírito do Senhor, ele é com a nossa vida, ele nos dá sabedoria, entendimento, capacidade para que nós possamos desenvolver algo, alguma coisa nós sabemos fazer em prol do reino, em prol da obra de Deus, para que a obra de Deus seja levada e vidas sejam aliviadas, e vidas sejam convertidas. E o poder de Deus, ele pode transformar vidas, ele pode mudar coração, e ele pode usar você, para que você seja um instrumento vivo para a obra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Até o próximo estudo, se Deus permitir, graça e paz.